Shalom, amados. Sejam todos bem-vindos para o nosso encontro de hoje. Shalom, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Shalom, Regis. Shalom a todos, shalom a todos. Fábio, Margarete, Regis. Quem mais está por aí? Vamos chegando, tomando o seu lugar. Fique à vontade. Faz de conta que você está na sua casa. Faz de conta que você está na sua casa. Viu? Quem mais está por aí? Fique à vontade. Fique à vontade. Que nós temos hoje um encontro maravilhoso. Pai Sildésio, saudade de tu. Pastora Simone, glória a Deus. Tanta gente querida. Jaqueline. Vem água. Hoje a água vai ser... É bom se sentar bem confortável, porque hoje a gente vai... Hoje o caldo é meio... É caldo de mocotó. Hoje é caldo de mocotó, daqueles bom. Shalom, shalom, pastora Neide. Pois é, Sil, saudade de dar risada junto, não? Sildésio é minha companheira de risada, gente. Quando nós dois se juntam, só dá risada. A gente ri até não querer mais nunca. Tá ansiosa, Jaqueline? Então senta bem à vontade, chama aí o negão, senta aí à vontade. Eita, pastora Elan. Glória a Deus. Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito de um tema, né? Tem muito assunto que é família, princípios de Deus para a família. Mas vamos chegando, vá compartilhando esta live com outras pessoas, chamando os demais para chegarem. Eu vou dar tempo para que você espere, para que você convide. Como diz a Raíssa, é lapada, hoje vem lapada, vem Jaque. Hoje vem lapada para todos os lados, né? Mas vamos com calma. Vamos ficar à vontade, vamos convidar outras pessoas, pague seu copo com água, sua Bíblia, né? E vamos que a gente tem muita coisa que conversar sobre este tema, porque ele é muito complexo, ele é um desafio. É um grande desafio, né? Eu diria que um dos maiores desafios que nós temos, né? Mas louvado seja Deus que a palavra de Deus nos tem dicas, orientações e conselhos para todas as coisas. A Bíblia diz assim que ele diz, olha, eu coloco diante de ti a morte e a vida. Escolhe a vida para que você viva, né? Eu ponho o bem e o mal. Escolhe, a escolha é tua, né? Os princípios de Deus são orientações de Deus que, uma vez aplicados, produzem na nossa vida. Mas eles não são apenas para trazer informações à nossa mente e nós engavetarmos estes princípios e deixarmos de lado. Eles sozinhos não fazem nada. Como eu digo, sempre a verdade por si só não faz nada. É o conhecimento da verdade e é um conhecimento prático da verdade que produz nas nossas vidas. Então, chegue, façam isso, convide outras pessoas, linke outras pessoas, vamos conversar sobre este tema, vamos nos desarmar e pedir ao Senhor, igual ontem, né? Meu Deus, que culto extraordinário de ontem, e eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para nos ensinar, não é, Yara? Abraço no Jonathan Filho, saudade de todo mundo, gente. Josi, minha querida, vamos convidando outros irmãos para que possam chegar, né? Para que juntos nós possamos ter um tempo gostoso hoje nesta tarde. Aqui já choveu, já fez sol, tudo já aconteceu hoje aqui, né? Só tá faltando nevar. Mas, anyway, vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor. Shalom, Alessandra. Eu quase que te mandava uma mensagem hoje para você cantar uma canção para nós, Alessandra. Só não fiz porque já estava em cima da hora, né? Mas vamos fazer mais vezes. O Fábio disse assim, verdade, pastor, nada muda se eu não mudar. Exatamente.
As coisas à nossa volta, elas são reflexo do que nós somos. Ah, obrigado, Yara. Tá recebido o abraço. E o nosso mundo lá fora é o reflexo. Irmã Suzana, que bom ter todos os irmãos aí, né? Pois é, Alessandra, eu disse, vai ficar muito em cima da hora, ela vai me arrancar as orelhas. Eu terminei eu mandando, mas vai ser bênção. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, vamos dar início ao nosso culto nesta tarde. E vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 4. Jesus está sendo interrogado aqui acerca do divórcio. Nós não iremos falar sobre divórcio hoje, ok? Eu posso até um outro dia, se vocês acharem por bem, nós falarmos o que é que nós entendemos sobre casamento, divórcio e segundo casamento. Né? O que é que nós compreendemos à luz da palavra a respeito disso para a família cristã. Eu quero deixar bem claro, eu vou repetir isso na hora que eu começar a ministrar. Agora nós vamos fazer uma leitura, vamos cantar. Paz do Senhor, irmã Lourdes, irmã Vera, glória a Deus, seja bem-vinda. Pastora Jacira também chegou, chama o pastor Luiz, viu? E eu deixo muito claro uma coisa, né? Chegou o irmão Marcelo, vamos que vamos. Eu deixo sempre claro uma coisa. Quando nós estudamos a respeito dos princípios de Deus, principalmente a partir da carta de Paulo aos Efésios, que é o que nós estamos estudando, e tudo aquilo que nós temos trazido, isso aqui é uma mensagem para a igreja. Nós estamos falando de família para a igreja. Há um padrão de Deus para a sua igreja. Certo? Então, este padrão que nós temos trazido, este padrão que nós temos ensinado, tudo isso que nós temos falado é o padrão de Deus para a igreja. Shalom, Priscila. É o padrão de Deus para a sua igreja. Por que, pastor, que o senhor faz questão de deixar isso claro? Porque se nós pegarmos o padrão que Deus tem para nós como igreja, que nascemos de novo, que passamos por uma transformação no nosso espírito, que estamos caminhando, para Shalom, irmã Maria, que estamos caminhando como discípulos de Jesus Cristo, conscientes do nosso chamado, conscientes da nossa missão. Se nós pegarmos o padrão que Jesus tem para nós e quisermos colocar isso como um padrão para as pessoas que não conhecem a Cristo, que não são discípulas de Jesus, que não abraçaram a causa do Evangelho, sabe o que é que nós estamos fazendo? Isso não é evangelizar. Isso é colocar um jugo religioso na vida das pessoas. É aquilo que Jesus chama a atenção dos fariseus, quando ele diz, fariseus hipócritas, vocês querem colocar fardos sobre as pessoas que vocês não querem mover com o dedo de vocês. Ou seja, vocês não vivem isso e vocês querem colocar sobre as pessoas? Eu já comecei, né? Então, assim, isso é jugo religioso, isso é discurso moralista. E o Evangelho não é um discurso moralista. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, uma vez que você teve uma experiência com Jesus Cristo, há um padrão de Deus para você. Há um padrão de Deus para mim. Então, é para estes que eu estou falando. Nesta nossa ministração de domingo, do domingo à tarde, é para os discípulos do Senhor. Então, não é um discurso para fulano que não crê, beltrano que não crê. Não, é para os... Lógico, se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, se você ainda não é um discípulo de Jesus, mas você quer aprender acerca do padrão de Deus para a sua igreja, deixo claro isso, você é muito bem-vindo. Claro que você é muito bem-vindo. Então, assim, deixe isso muito claro, ok? Tendo dito isto, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 4. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Não lês? Respondeu-lhes ele. Jesus está sendo interrogado a respeito do divórcio. Não é o nosso tema hoje. E ele vai dizer assim, respondeu-lhe ele, não lestes que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perguntou-lhes então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la?
Respondeu-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, no princípio, não foi assim. O que é que eu quero ressaltar e deixar isso claro aqui para você? Você vai perceber que tanto no versículo 4 quanto no versículo 8, Jesus vai puxar aqueles que estão interrogando a ele para um ponto: o princípio. No princípio, o padrão é esse. No princípio, o modelo é esse. As exceções que vão acontecendo no meio do caminho não alteram o princípio. As mudanças que vão acontecendo no meio do caminho, as concessões do meio do caminho não alteram o princípio. E você não pode ir mudando o seu modelo, e você não pode ir estabelecendo alvos e modelos a ser perseguido baseado nas concessões do meio do caminho. As exceções do meio do caminho. Você tem que estabelecer sempre uma visão no princípio. Mesmo que você diga, tá, mas no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, não existia pecado, não existia tudo isso. É esse o modelo que eu tenho que ter diante de mim? É esse modelo que eu é esse o modelo que eu tenho que ter diante de mim. Tá, pastor, mas é muito difícil de alcançar este modelo. Nenhum problema. O mais perto que você chegar dele é muito melhor do que se você colocar diante de você um modelo caído, corrompido, fora dos padrões de Deus, facilmente atingível. Porque você vai atingir este modelo caído, esse modelo distorcido, este modelo errado, você vai dizer, atingi, mas esse não era o modelo que Deus tinha para você. Entende? Então, assim, não caia neste engano. Mesmo que você, ao colocar o modelo, que é o modelo do princípio, você descubra que é um caminho muito longo, se você conseguir 80%, 70%, oxalá você chega aos 100%, você alcançou infinitamente mais do que se você tivesse estabelecido um modelo baseado em valores distorcidos. Então, tenha diante de você um modelo. É igual, por exemplo, nós somos discípulos do Senhor. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso caráter. Qual é o modelo do Espírito Santo? Jesus Cristo. Você pode dizer assim, mas é uma loucura, que distância eu estou de ser igual a Jesus? Jesus homem. Sim, mas esse é o modelo com o qual o Espírito Santo trabalha em mim. Esse é o modelo com o qual o Espírito Santo trabalha em você. A meta é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Que nós sejamos a reprodução de Jesus Cristo nesta terra. Que modelo elevado! O modelo que Deus tem para você como família, o modelo que Deus tem para o seu casamento é o padrão da criação. Certo? Agora, até onde você vai alcançar dentro deste padrão, aí o Espírito Santo e você vão trabalhar juntos para alcançar o máximo que vocês conseguirem. Mas você não baixe o padrão do modelo. Não baixe o padrão. Coloque isso diante de você. Eu não vou baixar o padrão do meu alvo. Eu tenho um alvo na minha vida. Eu quero me parecer com Jesus Cristo de Nazaré. A cada dia eu descubro que eu tenho um caminho muito longo a percorrer, mas eu não baixo o meu padrão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Eu não vou baixar o padrão. A mesma coisa é você com relação à sua família. A mesma coisa é você com relação ao seu casamento. Qual é o padrão que você vai colocar para a sua família? O padrão que você vai colocar para o seu casamento é o padrão do princípio do Senhor. O padrão que você vai colocar para o seu casamento é o padrão do Éden antes da queda. Uau, pastor, é longe. Não baixe o padrão. Não baixe o padrão. Não baixe o padrão. O Espírito Santo de Deus vai lhe ajudar. E você vai alcançar o máximo que você vai poder dentro deste padrão. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido, nesta tarde gloriosa, quando nós nos reunimos espalhados nos 4 cantos, para mergulhar na Tua presença, para mergulhar na Tua palavra, para sermos desafiados pelo Teu Espírito, a alcançar cada dia mais níveis mais elevados. Nós declaramos, ó Deus, a liberdade do Teu Espírito para falar em nós e através de nós. Declaramos, ó Deus, a liberdade do Teu Espírito para tocar em cada coração. E proclamamos, Senhor, um tempo de restauração nas nossas famílias, um tempo de restauração nos relacionamentos, um tempo de restauração nos casamentos, um tempo de restauração nos lares, um tempo de restauração, Senhor, cumprindo aquilo que a Tua palavra diz pela boca do profeta, de que Tu converterias o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, falando de um avivamento familiar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que este avivamento comece
comece em nós, que este avivamento comece na nossa casa, que este avivamento comece nas nossas famílias, Senhor, que este avivamento comece na vida de cada um de nós, e nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Posso ouvir um amém? Você sabia que o grande segredo de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus na nossa vida? E eu quero te dizer uma coisa. O Espírito de Deus se move em você. O Espírito Santo de Deus se move em você. E eu quero cantar esta canção tão antiga, mas que fala tanto, que tem uma mensagem tão nova, tão verdadeira. Enquanto isso, você vai compartilhando esta live. Você vai chamando outras pessoas para participar deste momento, para juntos mergulharmos na palavra do Senhor. Aleluia! Oh, Santo Espírito de Deus! Oh, Santo Espírito de Deus! Santo Espírito de Deus! Aleluia! Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Cante. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem, diga isso para a pessoa que está aí do seu lado. Anuncie essa verdade para ela. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia, aleluia. Você tem valor. Aleluia, 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 aleluia. Você tem valor. Glória a Deus, glórias ao Senhor. E a cada dia, quanto mais nós andamos com Deus, mais nós aprendemos estas coisas. E, como eu digo sempre, as verdades de Deus, elas não são apenas informações. As verdades de Deus, ao serem aprendidas e apreendidas dentro de nós, elas são agentes de transformação, né? E eu digo todos os dias isso que essa canção aqui fala. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender mais de Deus. Você diz isso comigo? Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso. É verdade, aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ah, Senhor, como é bom saber que Tu és um Deus que não nos deixa à mercê da própria sorte. Não nos abandonas, não virastes as costas para nós,
mas em todo tempo, em todo lugar, Tu estás cuidando de nós. E hoje, Senhor, de maneira especial, eu quero colocar a vida de cada irmão, de cada irmã, e principalmente a sua casa, os seus relacionamentos, para que, ó Deus, esta palavra ministrada nesta noite, nesta tarde, seja uma ferramenta do Teu cuidado, seja um instrumento Teu para manifestar o Teu amor, o Teu zelo, o Teu cuidado, nos instruindo, nos ensinando, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, e que juntamente com a Tua palavra venha do céu a capacitação para que nós possamos praticar esta palavra, aplicá-la na nossa vida, Senhor. E onde houve um deslize, aonde houve uma transgressão, aonde houve, Senhor, um papel errado, ajuda-nos a superar, ajuda-nos a sermos curados, a sermos libertos, Senhor, a sermos transformados pelo Teu poder que opera no nosso meio. E nós daremos a Ti toda a honra e glória em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Amém. Vamos à palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, o nosso texto base, que nós estamos estudando como igreja. E hoje nós vamos ao capítulo 5, a partir do versículo 22. Nós iremos falar sobre princípios de Deus para o casamento, princípios de Deus para a família, né? Porque nós também iremos falar a respeito de filhos, possivelmente na próxima semana ou na semana seguinte. Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa, como eu já disse antes no início desta live, para aqueles que chegaram depois, eu quero lhe deixar claro uma coisa. Nós iremos falar especificamente para a família cristã. Este é o padrão de Deus, estes são os princípios de Deus, o modelo de Deus para a família cristã. É óbvio que se você colocar estes princípios na sua família, a despeito do seu credo, você vai ser bem sucedido, pois a semente produz, a semente tem vida dentro dela. Então, os princípios são os princípios que Deus estabeleceu para as famílias da sua igreja. Existe hoje uma diversidade muito grande de família. Existe hoje o fato de nós estarmos falando a respeito de uma família neste princípio não significa que nós não respeitamos, não significa que nós não consideramos as outras formas de família. Nós temos famílias hoje onde apenas um dos cônjuges se estabelece como família, você tem ali apenas um pai criando seus filhos, é uma família, você tem apenas uma mãe criando seus filhos, é uma família, ou você tem apenas uma pessoa solteira vivendo a sua vida, é uma família. Pastor, sim, é uma família. Você tem às vezes uma avó que cuida dos seus netos, é uma família. O fato de nós trazermos o padrão, o fato de nós trazermos o modelo que aqui está, não significa que nós estamos ignorando as outras formas de família. Não, nós estamos trabalhando dentro daquilo que nós dissemos, como Deus estabeleceu no princípio. Seria impossível nós falarmos sobre essa diversidade que existe. Seria impossível falarmos sobre todas estas coisas. Entenderam? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tratar a respeito do padrão, o princípio de Deus, o modelo do Senhor, aquilo que Deus estabeleceu. E dentro deste modelo, você vai trabalhar dentro da sua realidade, você vai trabalhar dentro do contexto no qual você está inserido, para que você possa se aproximar o máximo possível deste modelo que Deus estabeleceu. Entendeu? Mas não pense você que o fato de nós estarmos falando aqui dos papéis, o papel da esposa, o papel do marido, o papel dos filhos, significa, eu não tenho marido, então eu não tenho a bênção de Deus. Não é nada disso. Eu não tenho uma esposa, então quer dizer que eu não faço parte do projeto de Deus. Não é nada disso. Certo? Nós estamos trabalhando em cima de um padrão, em cima de um modelo e a partir daí você vai trabalhar na sua realidade. Essa é a beleza do princípio. O princípio é como o maná, que Deus mandava todos os dias, cada um saía da sua tenda, pegava a sua porção de maná, era a matéria bruta, e levava para dentro de casa, mas cada um fazia o seu alimento a partir daquela matéria do jeito que era a sua realidade. Uns cozinhavam, outros faziam pão, outros faziam bolo, outros faziam... Aí é com você, mas a matéria é a mesma. Então Deus estabeleceu os princípios. Agora, como você vai operacionalizar estes princípios na sua vida sem feri-los? Aí já é outra coisa. Aí já é uma realidade sua. Cada caso é um caso, cada família é uma família e ponto final.
Outra coisa que nós precisamos salientar. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: ah, pastor, mas o senhor não é casado? Como é que o senhor vai falar de casamento? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. Isso aqui não é uma terapia. E mesmo se fosse, nenhum terapeuta impõe sobre o seu paciente a sua experiência de vida. Ou seja, os princípios de Deus não podem... Você, quando sobe num púlpito para pregar sobre os princípios de Deus, tome muito cuidado para que você não esteja querendo impor sobre as pessoas a tua experiência pessoal. Quem disse que o fato de você sobe... Às vezes eu vejo algumas pregações sobre família que não tem nada, absolutamente nada de palavra de Deus. Não estou dizendo que aquilo que aquela pessoa está vivendo ou está trazendo é errado, mas aquilo é a realidade dela. Aquilo é a experiência dela. O que a Bíblia diz? O único material, a única verdade que é matéria-prima, que pode ser trabalhada em qualquer situação, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. As experiências pessoais e práticas de um casal não necessariamente podem ser aplicadas ipsis literis na vida de um outro casal. Não caia nessa esparrela. A realidade da sua família, deixa eu colocar o óculos aqui para eu também acompanhar o que vocês estão escrevendo aí. A realidade da sua família, ela é única. O caminho que você como família traçou é único. Então assim, não caia nessa. Isso é uma loucura. Então o que nós temos que trazer? O princípio de Deus. Para que você, dentro da sua realidade, possa aplicar. Irmãos, olha, isso é tão perigoso. Às vezes você pega um testemunho de uma realidade de um casal de classe média americano, certo? Um casal de classe média americano. Aí ele vai pregar sobre princípio, ele vai pregar sobre família, lá no Nordeste do Brasil. E a pregação dele se baseia na sua experiência como casal de classe média americana. Querido, eu quero te dizer uma coisa. 90% das coisas que aquele casal vai trazer não se aplica à realidade daquele casal do nordestino. São realidades culturais, financeiras, sociais, de valores totalmente diferentes. Então assim, e muitas vezes as pessoas acham que se eu copiar a receita da casa do vizinho, aquilo vai funcionar dentro da minha casa. E você copia e dá tudo errado. Porque Deus não nos guia desta maneira. Então assim, esqueça que o pregador é solteiro ou casado. Porque se a pregação do pregador casado for mais da sua experiência do que aquilo que diz a palavra de Deus, isso não é pregação. Isso é palestra de autoajuda. E nós não estamos aqui como igreja para trazer palestras de autoajuda. Certo? Então assim, absolutamente nada a ver. Uma outra coisa que me deixa muito confortável de falar sobre esse assunto é que, mesmo Jesus tendo tido, possivelmente, alguns dos seus apóstolos, alguns eram com certeza, como Tiago, Pedro, casados, o que mais falou sobre relacionamento familiar foi um solteiro. E eu acho engraçado, foi a pessoa que Deus usou, que foi o apóstolo Paulo, para poder falar sobre relacionamento. Por que será, né? Talvez para que Paulo não colocasse dentro da sua mensagem a sua experiência pessoal e contaminasse a revelação daquilo que Deus tinha para trazer. Porque o que Deus queria trazer? Princípios. O que Deus queria trazer? Um modelo universal. Esse aqui, isso que a palavra de Deus diz, pode ser aplicado a qualquer realidade familiar. Pode ser aplicado em qualquer contexto de família. Então, o princípio. O que é que você vai aprender? Princípios de Deus para o casamento cristão, para a família cristã, e você vai aplicar estes princípios na sua realidade, respeitando você, respeitando o seu cônjuge, respeitando o contexto no qual você está inserido, respeitando sua cultura, respeitando todas estas coisas. Porque se você não fizer assim, e você levar as coisas a ferro e fogo, e você for tentar imitar outra pessoa que não tem nada a ver com a sua história, você vai fracassar dentro do seu casamento. E muita gente fracassa dentro do seu casamento por conta disso. Copiar outras pessoas. Deus não te chamou para ser a cópia de ninguém em nenhuma área. Deus chamou você único. Deus chamou você para ser você. Tendo dito isto, Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33, né?
Eu vou ler o texto e depois nós vamos andando nele e ressaltando algumas verdades. A partir do versículo 22, né? Ou melhor, eu vou ler de acordo com os papéis que eu quero ressaltar. Dentro deste ambiente de casal, como eu já disse, a família cristã. O que é uma família cristã? Nós já lemos o texto da declaração de Jesus. No princípio criou Deus macho e fêmea. Por isso deixará o homem casa, pai e mãe, se unirá a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é o padrão de Deus. Este é o princípio do padrão de Deus para uma família. Aqui está uma família cristã. Um homem que se une a uma mulher para gerar filhos, para estabelecer uma família. Dentro desta sociedade, deste embrião chamado família, existem papéis. Na realidade, eu nem gosto muito de usar esse termo papéis, porque às vezes ele dá uma conotação de algo ensaiado, de algo treinado e não de algo vivido. Mas, como eu não tenho uma palavra melhor para usar, ofícios, funções, vamos ficar com papel, né? Então, existem papéis. O papel da esposa, o papel do marido e o papel dos filhos. E a Bíblia, principalmente aqui em Efésios, o apóstolo Paulo vai trazer muito claramente quais são os papéis de cada um destes dentro do estabelecimento desta família cristã. E do versículo 22 até o versículo 24, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do papel da esposa. E nós vamos tocar em alguns pontos. Vamos começar com as mulheres, porque aí se elas ficarem bravas comigo, e é bom porque elas não vão conseguir bater em mim, porque o chicote vai começar a cantar no lombo delas, mas não vai sobrar chicote para todo mundo. Pode ficarem tranquilos, né? Vamos começar. Ah, tá certo, Claudinho, não tem problema. Só vai poder assistir depois. Tem problema não, depois você assiste. O papel da esposa, versículo 22, capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 24, diz assim: Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vamos começar falando sobre submissão dentro do relacionamento. Vamos entender o que significa esta palavra submissão. Submissão ou submeter-se é meter-se sob, meter-se por baixo. Sempre que eu vou falar sobre este tema, eu gosto muito de trazer um exemplo. O grande problema da esposa, e o que eu tenho visto nos meus anos de ministério, aconselhando casais, ouvindo de esposas, o grande problema da mulher não é se submeter ao seu marido. E outra coisa que você tem que entender, aqui é o contexto de família, certo? Então, aqui é o contexto de relacionamento. A esposa deve ser submissa ao seu marido, não mulher submissa a homem. Cuidado para não misturar as coisas. A sua esposa é uma só pessoa. E o marido, nós estamos tratando de família. Paulo está falando aqui de família. Muitas vezes algumas pessoas em um movimento machista ou uma ideia machista, ele acha que o simples fato dele ser um homem e o simples fato dela ser uma mulher, automaticamente ela é submissa a ele. Ei! Primeiro equívoco. O conceito aqui é de marido-mulher, não é de macho e fêmea. O fato de uma mulher que não tem nada a ver com você, ela não deve submissão a você porque você é homem. Você não é superior a ela porque você é macho e ela é fêmea. Em absoluto. Vocês são totalmente 100% iguais. Diante de Deus e diante dos homens. Então essa ideia já apague da sua memória. Não existe essa hierarquia dentro da Igreja de Cristo. Não existe essa distinção dentro da Igreja de Cristo. E nós vamos tocar nisso daqui a pouquinho. Então, primeira coisa. Aqui nós estamos falando de relacionamento marido-mulher. A esposa deve ser submissa ao marido. O que é submissão? Submeter-se, meter-se por baixo. Então, eu vou meter-me por baixo. O papel da esposa é estar nesta submeter-se, meter-se por baixo. Agora, veja, qual é o nível de dificuldade que muitas mulheres têm de se submeter ao seu marido? O grande problema da esposa não é se submeter ao marido. E presta bem atenção a isso, porque talvez esse seja o seu maior desafio.
E muitas estão enfrentando um problema dentro do seu relacionamento, o marido está enfrentando esse problema dentro do seu casamento, não há submissão da esposa. E ele quer impor esta submissão. A submissão dentro do relacionamento, ela não é imposta, ela é construída, ela é conquistada. Porque a dificuldade de você se submeter a algo não está em você se colocar por baixo, está na altura em que aquele algo se encontra para você. Deixa eu exemplificar melhor. Se eu chego para você e digo assim, submeta-se a esta cadeira, se coloque debaixo dessa cadeira. Você vai olhar aqui e você vai dizer assim, mas pastor, como é que eu vou me enfiar debaixo dessa cadeira? Ela é baixa demais. E a pessoa vai ter um grau de dificuldade horroroso para se meter aqui debaixo dessa cadeira. Mas aí eu chego para ele e digo assim, não, então tudo bem, não se submeta a essa cadeira, não. Submeta-se a esta mesa. O que é que ele vai dizer? Ah, agora sim. Ele vai entrar com maior facilidade aqui debaixo da mesa. Aí eu te pergunto, qual era o problema? O problema era dela se submeter ou era da altura no qual estava aquilo diante do que ela deveria se submeter? É por isso que a maioria das vezes o que eu percebo é o seguinte, não é que a mulher, a esposa, tem dificuldade de se submeter. O problema e a dificuldade é qual é o nível, qual é a altura do seu marido para você. Você nunca vai ter dificuldade de se submeter a alguém que você respeita. Você nunca vai ter dificuldade de se submeter a alguém que você admira. Você nunca vai ter dificuldade de se submeter a alguém que você confia. Você nunca vai ter dificuldade de se submeter a alguém que você tem como um grande exemplo. Então, antes muitas vezes de você trabalhar, às vezes chegam algumas pessoas para mim assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de me submeter ao meu marido. Ore para que Deus me dê submissão. E na realidade o que ela está precisando não é de trabalhar a submissão na vida dela. O que ela está precisando é trabalhar a imagem do marido dela para ela. Como é que você vai se submeter a um homem que você não respeita? Como é que você vai se submeter a um homem que você não tem admiração nenhuma por ele? Todas as vezes que alguma esposa chega para mim falando da sua dificuldade de se submeter ao seu marido, antes de eu tratar dela, eu pergunto, fale-me mais do seu marido. Me conte como é o seu marido. E depois que ela termina de fazer o relatório do camarada, traçando a imagem que ela tem dele, eu fico pensando dentro de mim, quem é que se submeteria a uma pessoa dessa? Como é que você vai se submeter a alguém que você... pastor, meu marido é um irresponsável. Como eu ouço isso? Como eu ouço isso? Meu marido é um irresponsável, pastor. Meu marido começa as coisas e não termina. Eu não confio naquele homem. Eu não confio naquele homem. Aí eu digo, meu Deus, como é que a pessoa vai se submeter a um camarada desse? Olha o grau de dificuldade. O que é que ela precisa trabalhar? Ela vai ter que trabalhar a imagem que ela tem do marido. Então, primeiro coloque isso dentro de você. Esse trabalho, e muitas vezes você tem que lidar com um casal e chegar para o casal e dizer assim, olha, meu amigo, você precisa melhorar a sua imagem junto à sua esposa. Você já não pode chegar e impor sobre ela uma submissão porque ela não respeita você. Mas ela tem que me respeitar. Opa! Respeito não é imposto. Isso é ditadura. Respeito é conquistado. O respeito maior que existe é aquele que é construído em silêncio. De longe, sem dizer nada. A outra pessoa admira você, respeita você. Você não impõe isso. Você não estabelece isso como sendo uma lei e uma regra. Não. Você conquista. Você precisa parar. E aí você não tem como trabalhar o papel da mulher totalmente separado do marido, né? Por que a sua esposa não se submete a você? Você já parou para pensar o porquê que ela tem dificuldade de se submeter a você? Como que ela vai colocar a vida dela, o futuro dela, da casa dela, nas suas mãos, nas escolhas que você faz, se o teu histórico de escolhas e de decisões é de fracasso total? Percebe? Que a dificuldade, ela é mútua. A dificuldade, ela precisa ser trabalhada de ambos os lados. Porque muitas vezes, aquilo que você chama de insubmissão é cautela.
Aquilo que você chama de insubmissão da sua esposa para com você, pode ser prudência dela. Por quê? Porque todas as vezes que ela se submeteu à direção que você deu para a família, foi um fracasso. E você nem sequer teve a humildade de voltar e pedir perdão. E reconhecer que errou. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado. Porque você não pode impor estas coisas. Você não pode impor estas leis sobre a vida do casal, sobre a vida da sua esposa. Construa a sua imagem junto à sua mulher. Construa a sua imagem junto à sua esposa. E eu pode ter certeza, ela não terá nenhuma dificuldade de se submeter a você. Então vamos lá algumas coisas que a palavra vai nos dizer. Então a primeira coisa é isso. O grau de dificuldade se encontra no nível em que você está para a sua mulher. Primeira coisa, bote isso na sua cabeça. Algumas coisas que eu enumerei aqui. Primeiro, submissão não é inferioridade ou subserviência. A sua esposa, a mulher deve ser submissa ao marido, não porque ela é inferior ao marido. E nem porque ela deve ser subserviente, não é capacho. Certo? Submissão é papel. Submissão não é isso. A tua esposa, ela é auxiliadora, ajudadora, não é escrava. Então a primeira coisa que para uma família ser bem sucedida, para um casamento ser bem sucedido, tem que existir um projeto. Como nós temos como modelo o Éden, e eu gosto muito de trazer isso, o contexto no qual Deus colocou a mulher na vida do homem. Existem uns equívocos tão grandes. Deus formou o homem do pó da terra, colocou ele com um projeto, com muito trabalho, com muita coisa para ele realizar ali dentro daquele jardim. Sabe o que Deus disse? Deus olhou diante daquele desafio, lavrar, guardar, fazer frutificar, crescer, dominar. Quando Deus viu tudo aquilo, Deus disse, não é bom que Adão faça isso só. Eu vou lhe fazer uma ajudadora. O primeiro título que Deus dá à mulher na vida de Adão é ajudadora. Eu não sei por que as pessoas colocam na cabeça que o papel da mulher na vida de um homem é tão somente aplacar a sua solidão. Ô meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu aconselho muito mais mulheres solitárias casadas do que mulheres solitárias solteiras. E eu já descobri uma coisa, que a pior solidão que existe é a solidão a dois. Porque além da solidão vem o sentimento de fracasso, porque você entrou dentro de um relacionamento achando que com isso você ia aplacar a sua solidão e ela só aumentou. A mulher não entra no contexto do homem para suprir suas carências sexuais. A mulher não entra no contexto do homem como um objeto de prazer. A mulher não entra no contexto do homem como empregada doméstica. A mulher não entra no contexto do homem como saco de pancada. A mulher não entra no contexto do homem como um peso na vida dele. É ajudadora. Sabe o que Deus, quando Deus colocou a mulher na vida do homem, sabe por que ele o fez? Porque Deus chegou a uma conclusão. Adão não dá conta de fazer isso sozinho. Adão não consegue fazer isso sozinho. Ele não é bom, ele só vai dar caca. Ele precisa de uma auxiliar, ele precisa de uma ajudadora. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. A tua esposa chegou na tua vida porque Deus olhou do céu e disse, esse camarada não consegue fazer o que ele tem que fazer sozinho. Então se você... Sabe por que muitos casais, muitas famílias ainda não chegaram aonde Deus queria que chegasse? Porque você tem uma ajuda essencial do seu lado, mas você não para ouvi-la. Você não considera. Você acha que não, que mulher só atrapalha. Enquanto você pensar assim, você vai patinar. Deus deu à mulher coisas que Deus nunca deu ao homem e que nenhum homem vai ter. O homem vê o mundo pelo um telescópio, a mulher vê pelo microscópio.
A mulher enxerga coisas que o homem não tem jeito, não vai enxergar. Há uma percepção, há uma sensibilidade, há um negócio chamado sexto sentido. Acho que ela não tem sexto sentido, não. Ela tem sétimo, oitavo, nono, décimo. Tem sentido que não acaba mais nunca, que fica até sem sentido o sentido delas. E Deus colocou isso para você estabelecer uma família. Então, a primeira coisa, para que você tenha essa ajudadora, o que é que você precisa? Um projeto. Você tem que ter um projeto. Você precisa de ajuda. Às vezes vem alguns rapazes para mim, ai pastor, ore para eu casar. Eu digo, qual é o seu plano? Qual é o seu projeto, meu filho? Ah, não sei, pastor. Não tem. Você quer ajuda para quê? Ai, pastor, é porque é muito ruim viver sozinho. Não, peraí, você está querendo uma satisfação sexual. Sabe por que muitos crentes fracassam no casamento ou vivem um casamento miserável? Sabe por que a maioria dos crentes... Gente, eu tô esquecendo que eu tô falando numa live e esse negócio vai rodar o mundo inteiro e depois o chicote vai cantar nas minhas costas. Pastora Rose, pastora Neide e demais intercessores, vocês orem por mim. Sabe por que tem muitos crentes que casam? Para poder fazer sexo sem culpa. E muitas vezes o casamento é pautado apenas em uma satisfação de prazer. Ô, querido, casamento não se resume na cama, não. Eu vou falar, não quero nem saber, eu vou falar. Rose, você ore por mim. Neide, vocês orem depois por mim. Casamento não é isso não, meu filho. Não é isso não. Então assim, primeira coisa, meu filho, você tem um projeto de vida? Não. Então você não precisa de casamento. Você não precisa de ajudadora. Você não precisa. Para quê? Para ajudar em quê? Você quer uma mulher do teu lado para te ajudar em quê? Se você não está fazendo nada. Deus olhou um homem trabalhando, lavrando jardim, edificando uma casa, edificando uma família, edificando coisa, com muita responsabilidade. Disse, não é bom que ele esteja só, vou fazer uma ajudadora para ele. Vou fazer uma ajudadora. Aí o camarada chega, ele não tem plano, qual é o pai, qual é o responsável do pai que vai entregar uma filha dele nas suas mãos para casar com você, meu filho? Para passar fome os dois, é? Para viver um olhando para a cara do outro, sendo sustentado pelo sogro e pela sogra? Não, mas de jeito nenhum, só se o pai for doido. Não pode. Não pode. A primeira coisa que você tem que saber é o que você quer construir na sua vida. Para que Deus possa dizer, ok, tá na hora, então agora vamos lá, você agora vai procurar ajuda. Alguém que tenha os mesmos sonhos, os mesmos projetos, que caminhe na mesma direção de vocês, para que vocês possam construir em cima dessas direções que Deus está te dando, em cima disso que Deus colocou na tua vida. Caso contrário, não precisa não, meu filho. Vai ser só briga, contenda, separação. Aí o povo casa hoje, separa amanhã, casa hoje, separa amanhã, casa hoje. Lógico. Você não tem plano nenhum. Você não tem projeto nenhum. Não. Mulher ajudadora. O papel da esposa é de ajudadora. O cara tem um projeto. O cara tem um projeto. O cara tem um... Estão perguntando por que só tem mulher nessa live. Daqui a pouco o chicote vai cantar no lombo dela. O cara tem um projeto. Ouça o projeto do seu noivo. Ouça o projeto do seu marido. Do seu futuro marido. O que ele tem? Qual é o sonho deles? Quais são os planos dele? Moças, cadê as jovens aí? Vai casar? Ouça muito bem o que esse camarada quer do futuro dele. Ai, pastor, mas eu estou apaixonada. Eu não vivo sem fulano. Vive. Como diz, vive. Cuidado, viu? Essa paixão, esse desespero, isso passa tão rápido, minha filha. Isso passa tão rápido que você não tem noção. Viu? Se você não edificar dentro do seu casamento outras coisas e rápido, viu? Se você não construir outros vínculos, fora desta paixão, você não vive muito tempo do lado deste camarada. O marido da Vera saiu fora. Duro é esse discurso, quem vai poder ouvir? Mas deixa eu dizer, se você não tiver outros vínculos no casamento, primeiro, você não aguenta, porque essa paixão se acaba. Segundo, você não vai se submeter, porque você não se submete baseado nesse sentimento. De jeito nenhum, você não vai respeitar. Então, cuidado, enganoso é o nosso coração. Como eu disse a vocês,
Todos somos iguais diante do Senhor. Certo? Então, essa questão de submissão não tem a ver com um ser superior ao outro. Olha o que é que diz Gálatas. Deixa a sua Bíblia aberta aqui. Em Efésios, no capítulo 3. Em Efésios, capítulo 5. E vamos lá em Gálatas. Anda só um livro atrás, uma carta atrás, aliás. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Olha o que é que diz Gálatas, capítulo 3, no versículo 28. Desta forma já não há mais nem judeu, nem grego, não há mais servo, nem livre, não há mais macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Esta é a visão de Deus. Né? Esta é a visão de Deus. Se Deus ama quando eu falo sobre família. Esta é a visão de Deus. Primeira, parta desse princípio. Você e o seu marido, não existe uma ordem de, não, eu sou o homem da casa. Você ouve expressões assim, eu sou o macho da casa. Ô querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe isso no reino de Deus. E você já, daqui a pouco você vai entender isso. Não existe isso. Não existe essa coisa. O marido não é superior à mulher. A mulher não é inferior ao marido. São apenas papéis, funções. E quer que eu te diga mais uma coisa? A responsabilidade do marido é infinitamente maior do que a da esposa. E se você não está disposto a viver um negócio desse, faça como eu. Não case. Digo igual Paulo, eu dou um conselho, é melhor que não se case. Se você não entender isso, não existe mais escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, nem macho, nem fêmea, não existe um grau de superioridade. Existem papéis e funções específicos igualmente importantes para que a sua família chegue aonde ela tem que chegar. Outra coisa, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro... Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos. Olha o que é que diz aqui, olha. Igualmente vós, maridos. Vivei com elas, falando das suas mulheres, com entendimento. Dando honra à mulher. Olha. Dando honra à mulher como vaso mais frágil. E como sendo elas herdeiras convosco da graça de Deus. Olha a chicotada que Pedro vai dar aqui. Eu vou ler outra vez, com calma. Igualmente vós, maridos, vivei com as suas mulheres com entendimento, sabedoria, dando honra à sua mulher. Honre a sua esposa como um vaso mais frágil do ponto de vista físico, de força. E como sendo elas herdeiras convosco da graça de Deus. Ô maridão, a graça de Deus que está sobre você, está sobre a sua esposa. A porção que Deus derramou sobre você, derramou sobre ela. Não tem diferença. É isso que Pedro está dizendo. Vocês são herdeiros juntos da mesma graça. Você não é superior a ela em nada. Você não é melhor do que ela em nada. Você não é maior do que ela em nada. E cuidado, honre-a. Sabe por quê? Se você não a honrar, se você não tiver sabedoria, entendimento para lidar com ela, olha o que é que Pedro diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Que se você não tiver sabedoria para lidar com a sua esposa, se você não honrar a sua esposa, se você não compreender que ela é participante da mesma graça que você, as tuas orações serão impedidas diante de Deus. Não sobe. Ô marido que não honra sua mulher, marido que não tem sabedoria com a sua esposa, marido que não sabe valorizar a mulher que Deus colocou do seu lado. Sabe o que é que acontece com as tuas orações? Não passam do teto. É o texto, é o que a Bíblia está dizendo. Para que não sejam impedidas as vossas orações. São funções? Pastor, mas eu não estava falando sobre submissão? Sim, mas eu tenho que trabalhar a submissão da maneira correta. Meu irmão, você quer que a sua mulher seja submissa a você? Mulher, você quer se submeter ao seu marido? Eu sei que você quer. Trabalhe à altura em que ele se encontra para você. Quanto mais elevado for o seu marido, mais fácil vai ser você se submeter a ela.
Meu amado, você é casado, a sua mulher está tendo dificuldade de se submeter a você. Procure descobrir quais são as áreas em que ela não admira você, que ela não respeita você, que ela não honra você, que ela não aplaude você, e trabalhe nestas áreas na sua vida. E você vai descobrir que você nunca vai precisar se submeter a ela, porque a partir do momento que você trabalhar isso na vida dela e que ela começar a olhar para você e no coração dela em silêncio, ela começar a dizer: que homem extraordinário é esse com quem eu casei, que homem exemplar é esse com quem eu casei, ela não terá nenhuma dificuldade de se submeter a você. No dia que a sua mulher deixar de olhar para você como sendo uma cruz, ela não vai ter dificuldade de se submeter a você. No dia em que a sua mulher sentar na rodinha das amigas e ela tiver prazer de falar quem é o marido dela, ela não vai ter dificuldade de se submeter a você. Então, antes de você impor uma submissão, trabalhe as áreas que rebaixam você aos olhos da sua esposa. E você, mulher, trabalhe também isso dentro de você. Cuidado para que o seu olhar para com o seu marido não seja de expectativas falsas, baseada em frustrações que você traz da sua vida anterior. Vida anterior não é vidas passadas, não. É do seu tempo de solteiro. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma imagem, a sua tendência é projetar sobre o seu marido a imagem de homem que você traz, e dependendo do que foi a sua experiência como filha, isso pode afetar totalmente a sua experiência como esposa. Porque muitas vezes a mulher vai para o casamento buscando no marido aquilo que ela não encontrou no pai, e o marido não é o pai dela. E o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se frustrar. Porque ela nunca vai ter aquela lacuna que estava dentro do coração dela, que não foi preenchida pelo pai, e que ela espera que o marido preencha, porque é a figura masculina que ela vai ter agora. O marido não vai preencher, porque ele não vai se comportar como o pai dela, e ela vai continuar frustrada. E diante dessa frustração de expectativa inconsciente, ela começa a desconstruir a imagem do seu marido diante dela, e ela não consegue se submeter a ele. Então, às vezes, não é que o marido esteja errado, é que existe uma doença emocional, uma ferida emocional, uma carência paterna não tratada no coração da esposa, que ela está projetando na vida do seu marido, e ele não está conseguindo corresponder, e por causa disso, ela acha que ele não é o marido ideal. Na realidade, inconscientemente, o marido ideal seria o pai dela. Entendem? Ou aquilo que ela esperava, que ela precisava que o pai dela tivesse sido. Esse é um grande problema também, mas isso é assunto para outro ensino. Outra coisa, submissão não é obediência incondicional. Submissão não é obediência incondicional. Se a submissão da esposa implica em insubmissão a Deus, ela não deve se submeter. Qual é a autoridade que o marido tem sobre a esposa? Ela provém de Cristo. Toda autoridade que nós temos é uma autoridade delegada. Deus, o Pai, Cristo, o marido, a esposa, os filhos. Essa é a cadeia de autoridade. A autoridade que o marido tem sobre a esposa, ele provém de Cristo. O marido só tem autoridade sobre a esposa em Cristo. A submissão é em Cristo. Eu estou falando, repito, mais uma vez, eu estou falando para famílias cristãs. Você é uma mulher cristã, o seu marido, você é casada com um homem, seja ele cristão ou não. Você é uma mulher cristã. Você deve submissão a ele em tudo aquilo que não contraria Cristo na sua vida. Eu já peguei casos, por exemplo, a mulher chega desesperada: pastor, o meu marido quer que eu mantenha relações sexuais com outros homens. O que eu faço? Eu digo, não. Mas ele disse que se eu não fizer, ele se separa. Que separe? Por quê? Você está diante de uma violação de um princípio da palavra do Senhor. Certo? Então assim, o meu marido, eu devo me submeter ao meu marido na prostituição? Não. Eu devo me submeter ao meu marido nas drogas? Não. Eu devo me submeter ao meu marido na trambicagem? Não. Eu devo me submeter... Não. Aonde que você se submete ao seu marido? Na visão que ele recebeu de Deus para a sua vida. E aí entra uma outra coisa que é muito complicado no meio cristão. Vocês sabem que eu sou professor. Eu sou mestre.
Já me batizaram de mestre, eu já aceitei. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. E uma coisa que mais eu tenho dificuldade é com a interpretação de termos. Por exemplo, o marido é cabeça da mulher. O que é cabeça? O cabeça é aquele que projeta. O cabeça é aquele que provê. O cabeça é aquele que vai adiante. O cabeça é aquele que tem o plano. Isso tudo é responsabilidade do marido. Eu vou falar disso daqui a pouco. A mulher se submete a esta cabeça. Certo? Ele dá o projeto, ele traz o plano, ele traz a meta, nós vamos por aqui, este é o caminho. Isto é ser cabeça. Só que existe outra coisa no meio cristão, outro papel que pertence ao marido e que muitas vezes é confundido, que se chama sacerdote. Quantas vezes eu ouço de marido assim, mas eu sou o sacerdote do lar. E eu fico me perguntando, será que ele entende o que significa ser um sacerdote no lar? Pois bem, você é o cabeça. Ok, vamos tratar. Você é o cabeça e o sacerdote. Eu vou misturar o papel da mulher e do marido aqui neste nosso ensino de hoje. Você é o cabeça e você é o sacerdote. Como cabeça, você estabelece o caminho para a sua casa, você estabelece o caminho para a sua família, você estabelece o caminho para a sua esposa, você é aquele que tem o plano, você é aquele que tem o projeto. Porém, a autoridade que você tem na sua casa, ela não nasce em você, ela é uma autoridade delegada. Ela provém de onde? De Cristo. Ela provém de Cristo. Cristo é o seu cabeça. Ótimo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Aí entra agora a função do sacerdote. Você como cabeça, você dá as direções para a sua mulher. E ela vai. Só que para que você seja obedecido nessas direções, você precisa exercer a sua função de sacerdote. O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que vai diante de Deus em favor de alguém. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, ou uma pessoa diante de Deus, e representa Deus diante desta pessoa. O sacerdote é aquele que faz a ponte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo por dia você tira para orar pela sua esposa? Quanto tempo você para ouvindo, indo a Deus em favor da tua mulher? Pedindo a Deus direções para a tua mulher? Quanto tempo você se fecha com Deus, gemendo e chorando, levando as lutas da tua esposa diante do Senhor? Você nunca fez isso? Você nunca foi sacerdote. O que é um sacerdote? É aquele que toma o peso de alguém como se fosse seu e leva diante de Deus e pleiteia aquela causa. O que é ser um sacerdote do lar? O que é ser o sacerdote da casa? É tomar as lutas da sua mulher como se fosse sua e levar diante de Deus e gerá-la em oração até que aquilo se torne uma realidade na vida da sua esposa. Se você nunca fez isso, há um perigo muito grande de que você nunca tenha recebido uma única direção de Deus para a vida da sua mulher. Há um perigo muito grande de que você nunca tenha recebido uma direção de Deus para a vida da sua família. E você vai ter que vencer o machismo e entender o seguinte: você não sabe o caminho bom para a sua casa. O caminho bom para a sua casa, o caminho bom para a sua família, quem tem ele é Deus. E se você não tomar a sua posição de sacerdote e for a Deus em oração e disser, ensina-me os teus caminhos para a minha família, você nunca vai ouvi-lo. Quantas vezes a sua esposa entrou dentro do quarto e encontrou você em prantos de oração pela vida dela? Quantas vezes você se separou em jejum pela vida da sua mulher para buscar de Deus a direção para ela? Eu vou me atrever a dizer uma coisa. Quase que a totalidade dos maridos das famílias cristãs evangélicas nunca foram sacerdotes para a sua esposa. Sonda para você ver. Você já foi sacerdote para sua esposa? Quantas vezes você, porque nós vamos falar disso lá na frente, talvez hoje não vai dar tempo para isso, mas quantas vezes você chegou para sua esposa e propôs, nós vamos entrar num jejum, porque Paulo fala disso, num jejum sexual, porque eu vou me dedicar um tempo para orar por você. Esta semana, mulher, eu estou num propósito de jejum pela sua vida. Para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê direções, para que Deus... Você já chegou a dizer isso para sua mulher? Você já se fechou num canto
num propósito, sozinho, chorando diante de Deus pela vida da sua esposa. De repente você percebeu que a sua mulher não está bem. Você percebeu que ela está enfrentando uma luta. Você percebeu que alguma coisa está fora. Você se fecha no Senhor e diz: Senhor, eu venho hoje aqui como sacerdote da minha esposa. Eu sou sacerdote nesta casa e eu percebo que a minha mulher não está bem. Deus, em nome de Jesus, eu compareço diante de ti e eu tomo o peso da minha mulher como se fosse meu e eu gero diante de ti. Não, irmã, isso não é prova de amor, não. Isso é função no casamento. Isso é função. Você é sacerdote, o marido é sacerdote e ele tem por obrigação isso. Senão você não está sendo sacerdote. Nos ensinaram um sacerdócio impositivo. Ah, você tem que obedecer ao seu marido porque ele é o sacerdote da casa. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Sacerdote é para orar, sacerdote é para chorar, sacerdote é para interceder, sacerdote é para gemer em favor daquele por quem você foi estabelecido sacerdote. Se você é o sacerdote da sua casa, deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. Estou trazendo os princípios de Deus para a família cristã. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. O peso de oração da sua família não é da sua esposa. E nós vemos refletido isso. E nós vemos exatamente, André, função é igual a responsabilidade. Gostei dessa. E nós vemos refletido isso na vida da igreja. Nós vemos refletido isso na vida da igreja. O diabo, Satanás, entrou na igreja. Satanás sacralizou. Satanás institucionalizou um conceito errado de que a oração é coisa de mulher. Você vai nas reuniões de oração, só tem mulher. Graças a Deus que na nossa igreja não. Você já foi em congresso de oração? As igrejas pentecostais têm os congressos de orações. Quantos homens você encontra? Líder do círculo de oração. Alguém já viu um homem líder de círculo de oração? Deixa eu perguntar uma coisa. Esses marmanjos não oram, não é? Quem é que lidera a oração na igreja? Que eu já acho um horror, departamento de oração dentro da igreja. Oração não é departamento. Oração é a vida da igreja. Quem é líder do departamento de oração? A esposa do pastor. Cadê o pastor? Você vai na reunião de oração. Cadê o pastor? Você vai na reunião de intercessão. Cadê o pastor? Tá ali um monte de mulher pagando um preço de intercessão. Meu irmão, deixa eu te dizer um negócio. Se você não ora na igreja, você ora em casa? Se você não vai num culto de oração, você gasta tempo intercedendo pela tua mulher em casa, eu me arrisco a dizer não. Se você não ora, que sacerdote é você? Como é que você quer que a sua esposa se submeta a você? Como é que você quer que haja submissão? Submissão ao quê, meu irmão? Que direção você está recebendo do pai? Está errado. Está tudo bagunçado. Talvez você esteja assim, meu Deus. Pastora Rose diz assim, e como se muda esse quadro com tantos hábitos errados? Boa pergunta, pastora Rose. Vai ter que começar a praticar. Vai ter que começar a praticar. Vai ter que cada um se analisar e dizer assim, qual é o meu papel, qual é a minha função dentro de minha família, e eu vou começar a trabalhar isso. E fazer um quadro mesmo, assim, quais são as áreas vulneráveis, quais são as áreas que eu estou transgredindo, quais são as áreas que eu estou errando dentro da minha família, e eu preciso ir fechando essas brechas. É uma tomada de atitude. É uma tomada de atitude. Certo? Então, a primeira coisa que você precisa é estabelecer esses papéis, é estabelecer estas funções. E como disse também o André, função é igual a responsabilidade. Então, você tem que ter isso. Deixa eu dizer um negócio, gente. Às vezes, olha como isso é perigoso, irmãos. Olha como isso... meu tempo está quase indo para o final, eu tenho tanta coisa para falar, mas a gente continua, né? Sobre esse tema. Esse tema tem muita coisa. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Olha como isso é perigoso. Deixa eu dizer um outro princípio. Olha aqui os princípios. Olha, Deus é o cabeça de Cristo. Olha o que é que Jesus diz. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Por quê? Porque ele compreende esse princípio de autoridade.
A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus estava submisso à vontade do Pai. Por quê? O Pai é cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do marido. Cristo é o cabeça do marido. O que é que o marido tem que ter? Qual o comportamento do marido para com Cristo? O mesmo comportamento de Cristo para com o Pai. Não faço o que eu quero, não digo o que eu quero, a minha comida é fazer a vontade dele, tenho que ouvir a ele, horas ouvindo o Pai, buscando a direção do Pai. Não era isso que Jesus tinha? Pois bem, é assim que o marido tem que ter, juntamente a Cristo, em função da sua esposa. Agora, deixa eu te dizer, olha como quando você quebra o princípio. O marido é o cabeça da mulher e também o sacerdote. Cristo é o sacerdote de Deus Pai. O marido, Cristo é o cabeça do marido e sacerdote sobre ele. O marido é cabeça sobre a esposa e sacerdote sobre ela. Deixa eu te dizer um negócio. Olha o perigo. Olha aqui o perigo. Qual era a maior autoridade? Qual era a maior autoridade sobre Cristo? O Pai. Quando advertem a ele dizendo assim, olha, não vai a Jerusalém porque Herodes, né? Porque Herodes, aquela raposa, Herodes quer te matar, ele diz, vai e diz aquela raposa que eu vou pregar hoje, amanhã e depois, ninguém tem o poder para tirar a minha vida. Essa vida é minha, eu tenho poder para dá-la e poder para tomar de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos diz assim, tu não te defendes, não sabes que eu tenho poder para te livrar? Ou para te condenar? Ele diz, nenhum poder tu terias sobre mim se o Pai não tivesse me dado. Olha a consciência que Jesus tem de que a maior autoridade sobre a vida dele era o Pai. Pois bem, a maior autoridade sobre a vida de Jesus era o Pai. Por quê? Porque o Pai é cabeça de Jesus. A maior autoridade sobre o marido, eu estou falando de família, estou falando dentro do contexto de família. A maior autoridade sobre o marido é Cristo. Não existe maior autoridade sobre o marido do que Cristo. Agora, deixa eu te dizer, segue essa cadeia de ordem, de autoridade. Quem é a maior autoridade sobre a mulher? O marido. Não é o pastor. Não é o irmão da oração. Meu irmão, você é marido. Não existe neste universo ninguém que tem... Enquanto a sua filha, enquanto a moça está debaixo da autoridade dos pais, os pais são autoridades sobre ela. A maior autoridade sobre os filhos são os pais. Maior autoridade sobre os filhos são os pais. Não existe autoridade maior sobre os filhos do que o pai. Deixará o homem, casa, pai e mãe, se unirá a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. A partir do momento em que você deixou a sua casa e se uniu a um homem e vocês se tornaram uma só carne, numa aliança de casamento, a maior autoridade sobre a sua vida, minha irmã, deixou de ser o seu pai e a sua mãe e passou a ser o seu marido. A autoridade espiritual, eu não estou falando de chefia. Não confunda autoridade com autoritarismo. Não confunda autoridade, líder, com chefe. Quem tem chefe é índio. Não estou falando disso. Estou falando de autoridade espiritual. Sabe o que é que significa? Não existe imposição de mãos mais poderosa sobre uma mulher do que a imposição de mãos do seu marido. Não existe oração mais poderosa, autoridade mais poderosa sobre a vida de uma mulher do que a do seu marido. Olha o que o diabo fez nas nossas famílias. Olha o que o diabo fez. Quando a mulher está passando por luta, na grande maioria das vezes, eu estou falando de famílias cristãs, eu estou falando do que eu vivo há décadas. Quando as mulheres passam luta, a última pessoa a quem elas vão pedir oração é o marido. Mal sabe elas que ali do lado dela, na mesma cama, está dormindo a pessoa que tem maior autoridade para impor as mãos sobre ela e ordenar que o diabo bata em retirada. Perdemos. Perdemos. Aí o que é que acontece? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes chega o casal comigo? Pastor, ore pela minha mulher. Eu digo, como, meu irmão? Olha que coisa linda o testemunho do irmão Paulino. Muitas exceções. Quando ajoelho para orar, minha esposa está em primeiro lugar no meu agradecimento a Deus. Glória a Deus. Isso é ser sacerdote. Isso é ser sacerdote.
Então assim, ali do seu lado está seu marido. É ele que tem que impor as mãos sobre você. É ele que tem que orar sobre você. É ele que tem que profetizar sobre a sua vida. Porque o pastor não tem mais autoridade sobre você do que o seu marido. Entende agora essa bagunça? Mas como que você vai pedir autoridade a alguém, pedir oração a alguém que você não respeita, que você não... Tem que trabalhar tudo isso. Então você não pode falar sobre submissão e trabalhar submissão como uma obrigação institucional. Tem um conjunto de coisas. Tem um conjunto de coisas. Por quê? Outra coisa, vamos voltar para Efésios. Eu tenho mais 10 minutos, vamos voltar para Efésios. Capítulo 5, como nós estamos. Versículo 22. A submissão, olha o que é que diz. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Já falei bastante disso. A submissão não é igual à de Cristo, mas é por causa de Cristo. Você não está submissa ao seu marido no mesmo nível que você é submissa a Cristo. Você está submissa ao seu marido por causa da sua submissão a Cristo. E o seu marido é esta ponte. E o seu marido está ali. Ele é submisso a Cristo, você é submisso a ele. E aí a cadeia de bênção, olha, liberada sobre a tua vida. A submissão da esposa ao marido é sua liberdade. Versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu sou livre quando eu obedeço. Deus estabeleceu. Eu sou livre quando eu obedeço. Infelizmente, essa palavra de liberdade, tá muito maculada. E liberdade virou um sinônimo de rebelião. Não, eu sou livre quando eu obedeço. O trem só é livre quando ele está nos trilhos. Aí ele alcança a velocidade. Há muita queda de braço desnecessária. Outra coisa, a submissão é a glória da mulher. Olha o que diz o versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vocês percebem que está sempre essa relação Cristo, 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 a igreja. A submissão é glorioso para uma mulher. Submissão é proteção. Na hora em que eu me submeto a algo, eu estou protegido. Porque você está chovendo, você sai na rua, o que é que você abre? O que é que você faz? Abre um guarda-chuva. O que é que você fez? Você se submeteu ao guarda-chuva. O que é que aquilo trouxe para você? Proteção. Muda esse conceito. Submissão é proteção, é glória. Irmãos, e ele vai dizer assim, olha, é como a igreja é submissa a Cristo. A submissão da igreja a Cristo, eu até escrevi isso aqui. A submissão da igreja a Cristo não a diminui, mas a exalta. Quando a igreja deixa de submeter-se a Cristo, ela perde a sua identidade, ela perde o seu poder. A submissão dentro do casamento, a submissão da esposa ao seu marido é proteção. A submissão da esposa dentro do casamento, ela é poder, ela é glória. É motivo de glória. Ela traz o quê? Ela fortalece a identidade. Ela fortalece a identidade. A igreja, ao se submeter a Cristo, ela traz à tona a sua identidade, ela traz à tona o seu poder, porque submissão, o lugar da submissão é um lugar de proteção, o lugar da submissão é um lugar de livramento, o lugar da submissão é um lugar de poder, o lugar da submissão é um lugar de glória. Então submissão, não tira esse conceito de submissão como ser escravo, tira esse conceito de submissão como subserviência, não, é cada um trabalhando nos seus papéis, é cada um trabalhando dentro da sua função, e você vai descobrir que isso é proteção, isso é livramento, isso é identidade.
O seu marido que recebe direções de Deus. Deus trouxe um plano, Deus trouxe um projeto, Deus trouxe uma direção. Você viu seu marido orando, você viu seu marido chorando, você viu seu marido buscando de Deus. E aí ele buscou, aí Deus falou com ele, Deus trouxe uma palavra. Aí ele chega para você e diz assim: amor, benzinho, querida, sei lá como é que ele lhe trata. Olha, a palavra que Deus nos deu foi essa, nós vamos nesta direção. O que é que vai acontecer com você? Você não vai se rebelar contra isso, você não vai se opor a isso. Você não vai se opor, você não vai se rebelar contra estas coisas, mas você vai se colocar debaixo desta direção. Você vai se colocar debaixo, porque você sabe que estando ali debaixo desta palavra, você está protegida, você está guardada, você está segura. Amém. Submissão é lugar de proteção. Submissão é lugar de poder. Submissão é lugar de graça. Aleluia. Por hoje, nós vamos ficar aqui. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o papel do marido. Hoje nós falamos sobre a esposa. Tocamos muito no marido, mas nós vamos falar sobre a esposa. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que a tua graça, eu oro para que o teu poder, eu oro para que, ó Deus, todos os papéis invertidos, eu oro, Senhor, para que tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que está desajustado, tudo aquilo que está fora da linha da tua palavra, fora da linha daquilo que tu sonhaste, entre num processo de restauração, entre num processo de cura, entre num processo, Senhor, de transformação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ó Deus de toda glória, ó Deus soberano, para que todo espírito de rebelião, todo espírito de confusão, todo espírito de divórcio, todo espírito de briga, de contenda, saia dos nossos lares em nome de Jesus, para que os olhos sejam abertos e cada um possa assumir o seu papel, assumir a sua função, assumir a sua identidade, Senhor, e viver aquilo que tu tens para a vida de cada um, Senhor. Para as nossas famílias, para os nossos lares, Pai. Eu oro e eu abençoo, Senhor, os dízimos e ofertas que o teu povo está trazendo na tua casa, Senhor, em nome de Jesus, que haja prosperidade, que haja vida, que haja multiplicação, que haja bênção sem medida nos celeiros de cada um, Senhor. E, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias, com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém. 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 Aleluia. Hoje eu consegui terminar na hora, ainda tenho 3 minutos. Eu vi algumas perguntas aqui. Nós vamos continuar. Isso é um estudo. Nós fizemos hoje só a primeira parte, mas eu li uma pergunta aqui interessante. Alguém colocou aqui. Deixa eu ver. Não consigo abrir. Aqui, pastor, mas tem mulher que não é casada com um homem cristão. Tá, mas e qual é o problema? Eu não entendi essa pergunta. Uma mulher não é casada com um homem cristão. E? Eu falei sobre isso bastante. A submissão em Cristo. Aquilo que o seu marido está trazendo como uma direção para a sua vida, aquilo que o seu marido está buscando de você, aquilo que ele contraria a Cristo, se contraria a Cristo, você não deve submissão a ele. Você tem que entender o seguinte, o casamento não é uma instituição cristã, o casamento é uma instituição divina. Certo? O casamento não é uma invenção do cristianismo. O casamento é divino. O casamento vem no Éden. Né? Então, assim, está muito acima do cristianismo. Né? O casamento está muito acima do cristianismo. Então, o que é que você tem que entender? Aquilo que está sendo proposto pelo meu marido contraria os princípios da palavra de Deus? Sim, se contraria, você não deve obediência.
Certo? Eu contei aqui casos de esposas que me procuraram que o marido, que não era um crente, o marido não era crente, e estava pedindo coisas dela que a Bíblia condena. O que é que eu faço, pastor? Ele disse que se eu não me obedecer, ele vai pedir a separação. Que separe. Que separe. Se essa é uma condição, você ser uma prostituta para poder permanecer com seu marido, pois ele está livre para ir. O que o apóstolo Paulo disse? Isso aí já é outro assunto, que é a questão de separação. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Se o marido incrédulo consente em viver com uma esposa crente, que viva. Se não, é livre. O que é viver com uma esposa crente? Ele compreender que a fé da sua esposa não lhe permite fazer muita coisa. Certo? Então, ele aceita isso? Ele aceita que ele está casado com uma mulher crente? Ele aceita que ele é casado com uma mulher que não vai com ele numa casa de swing. Ele aceita que ele é casado com uma mulher que não vai para as orgias. Ele aceita que ele é casado com uma mulher que não vai dar trambique no mercado, que não vai passar calote. Ele aceita que ele é casado com uma mulher que não vai mentir. Ele aceita que ele é casado com uma mulher que vai ao culto, que lê a Bíblia. Ele aceita que ele é... Se ele aceita, ele é livre. Ele deve permanecer com ele. Se ele não aceita, pois que ele vá, porque ela deve obediência a Cristo. E a obediência dela a Cristo é superior à obediência dela a ele. Certo? Então, nenhum problema. Nenhum problema. Quando eu falei a respeito do sacerdote, da função de sacerdote, só pode ser sacerdote se o camarada for crente. Então, a primeira coisa, ele tem que nascer de novo para ele poder ser sacerdote. Mas aí já é outra questão, né? Eu estava falando a respeito de maridos crentes que tomam para si esse nome de sacerdote, certo? Eles acham que o papel delas é fazer tudo em casa e com os filhos. Não entendi. Mas o que é que tem a ver, filha? Eles acham que o papel delas é fazerem tudo em casa e com os filhos. Como se você... Não, acho que você está confundindo os assuntos. Acho que você está confundindo. Como assim? O marido acha que o papel da mulher é fazer tudo em casa e com os filhos? Depende. Depende. Pode ser que seja. Isso aí é função doméstica. Isso aí é uma coisa que o casal tem que ir acordar. A Bíblia não diz quem é que deve lavar a louça, nem quem não deve lavar a louça. Certo? Então... eu acho que isso é uma coisa de sentar o casal e entrar num acordo. Se a esposa não trabalha fora, apenas o marido trabalha, e ela fica em casa o dia inteiro, e ele chegar em casa ainda vai ter que lavar a louça, arrumar a casa e fazer comida, por favor, né? Mas isso aí já é outro assunto. Isso aí não é princípio. Eu estou falando sobre princípios de Deus para o casamento. Como eu já disse, desde o início, repeti várias vezes, nós trazemos o princípio, mas a aplicação do princípio é dentro do contexto de cada família, de cada casal. Certo? Não tem como a gente tratar agora de todos estes pontos, porque é impossível, né? Não tem como você fazer, né? Isso aí é uma questão de família, de cada casa, de cada casal, né? Não tem que ser concordado entre eles. Não vai viver agora perguntando, pastor, quem deve lavar a louça da minha casa? E eu lá sei. Pastor, quem deve cuidar das crianças ao casal? E eu lá sei. Então, assim, isso aí não tem nada a ver com princípios de Deus. Nós estamos falando sobre princípios de autoridade, princípios de Deus para viver um casamento, né? Exatamente, você tem que fazer com alegria, de comum acordo, sentar e conversar. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês e com essa eu encerro porque o pastor Luiz já vai entrar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é um dos maiores problemas que eu encontro dentro dos relacionamentos de hoje em dia? A falta de diálogo. Falta de diálogo. E aí já saio do meu assunto, eu já encerrei meu assunto. Isso aqui já não tem a ver com os princípios de Deus para o casamento. Tem a ver com vida prática de casal. Existe uma diferença. Eu acho que os maiores conflitos que você vê dentro dos casais, dentro dos casamentos, é falta de diálogo. Sentar e conversar. Sentar e conversar. Sabe? Eu acho que muitos casais, eles construíram
um monte de coisa no seu casamento, mas esqueceram de construir a cumplicidade e a amizade. Sabe? Eles não construíram isso. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Estão pedindo acaba não. Deixa eu dizer um negócio para vocês. O teu melhor amigo deveria ser o teu marido. E vice-versa. Se existe uma pessoa que não poderia ter, você não poderia ter nenhum tipo de dificuldade de conversa e de diálogo, é o teu marido. Sabe quando a Bíblia diz que quando Deus formou o homem e a mulher, uma das coisas que Deus fala lá em Gênesis que me chama muita atenção, diz assim, e os dois estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez é muito mais do que uma nudez física. Isso fala de uma nudez de emocional também. Sabe? Eu acho que o casamento vai bem quando você percebe que o outro não vai bem. Eu acho que o casamento vai bem quando você, só pelo tom da voz do teu marido ou da tua esposa, você consegue perceber que ela não está bem. Sabe? E o casamento vai bem quando você não está bem e você sabe que você tem ao seu lado uma pessoa com quem você pode desabafar. Uma pessoa com quem você pode conversar. Isso é casamento. Eu acho que se isso não está... Olha, o pastor Luiz está dizendo, a minha esposa é minha melhor amiga e a pessoa com quem tenho muito prazer na sua companhia. Isso é saúde de um relacionamento. Isso é saúde de um relacionamento. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não tenho isso com o meu marido. Pois comece a trabalhar isso. Não é uma coisa que vai vir com uma oração. Você vai ter que investir nisso. Você vai ter que investir. Existem muitos casais que investiram em várias áreas na sua vida. Vida financeira, vida sexual. Mas não investiram na sua amizade. Amizade. Sabe? Jogar a conversa fora. Ter intimidade de chegar e dizer assim, puxa, tô triste, tô mal, não gosto disso. Vocês têm que ter essa liberdade. Esse silêncio dentro do casamento é uma arma poderosa do diabo. Esse silêncio no relacionamento é uma arma poderosa do diabo. Ah, pastor, mas às vezes a gente precisa ter um momento de ficar só. Precisa. Precisa, você tem que ter o seu momento também. Desde que isso não tenha nada a ver com a relação e que você tenha liberdade também de dizer... Sabe quando é que o silêncio dentro do casamento, o ficar só dentro do casamento, ele é permitido e ele é bom? Quando... Ai, que brincadeira, mas sem graça, né, pastor Luiz? A relação entre duas pessoas que um tem razão, outro não. Sabe quando é que o casamento vai bem? Gente, pastor Luiz, já estou tomando teu horário. Quando você tem a liberdade de ficar em silêncio. Quando você tem a liberdade de não querer conversar com o teu marido. Digamos que você está azeda hoje. Você tem a liberdade de não querer conversar com ele. Mas isso você também tem que ter, na mesma proporção, a liberdade de dizer a ele que você não quer conversar sem que isso se torne um problema. Entenderam? Quando eu tenho a liberdade, digamos que eu sou casado. Eu não estou bem hoje. Eu não quero conversar com ninguém, não quero falar com ninguém. Eu tenho o direito de ficar na minha. Eu tenho o direito de ficar calado. Eu tenho o direito de... O silêncio neste momento não tem nenhum problema. Mas eu preciso também ter o teu direito... Eu preciso também ter o direito, a liberdade de chegar para minha esposa e dizer assim, amor, hoje eu não estou afim de conversar. Hoje eu não quero falar. Ela chegar e perguntar assim, amorzinho, eu não imagino eu vivendo essa cena. Amorzinho, tá tudo bem com você? Não, não tá tudo bem, mas eu não quero falar sobre isso, ok? Ok. E eu ser respeitado nisso, e eu ser respeitado dentro disso, e ela não ficar assim, mas o que houve? Ah, tem certeza? Foi comigo? O que é que eu fiz? Gente, isso é para matar. Então assim, você precisa construir isso. Eu tenho o direito de ficar calado,
Se eu tiver o direito de chegar e dizer para o cônjuge que eu quero ficar calado e ele respeitar o meu silêncio. Aí tudo bem. Mas a partir do momento em que o silêncio no relacionamento é um comportamento padrão, aí não tá tudo bem não. Sabe? Não tá tudo bem. Quando você não é capaz de sentar, nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Você não é capaz de sentar e conversar sobre a relação, aí não tá tudo bem não. Aí precisa derrubar essa muralha de silêncio, porque o casamento corre perigo. Tá bom? Mas a gente continua semana que vem. Falar sobre marido, amai as vossas esposas ao ponto de morrer por ela. Esse é o tema da minha mensagem no domingo que vem. Maridos, amai as vossas esposas ao ponto de morrer por ela. Não deixe o seu marido perder a ministração da semana que vem. Fiquem com Deus. Pastor Luiz, a pastora Jacira estão entrando para adorar a Deus junto conosco. Fiquem com Deus. Até amanhã às 18 horas. Um grande abraço. Shalom, shalom.